E aí pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka e sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. O vídeo de hoje foi uma sugestão que trouxeram aqui no canal, e se você também tem alguma sugestão de caso, manda aqui nos comentários ou então lá no Instagram, o link tá aqui na descrição do vídeo. E se você é novo aqui no canal, a gente tem vídeos novos toda quarta e domingo, focando sempre em casos nacionais, casos antigos que não são muito falados. Então aproveita e já se inscreve se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Então, sem mais falação, bora logo pro caso. Mauro Mateus dos Santos nasceu no dia 3 de abril de 1973, em São Paulo. Ele era filho de Ivonete Mateus de Melo e Júlio Alves dos Santos, um casal bem humilde que morava na favela do Canão, uma comunidade que ficava na zona sul de São Paulo. Junto de dois irmãos, o Mauro foi criado pela mãe solteira, já que seu pai o abandonou quando ela ainda estava grávida. O seu pai era um catador de papelão, alcoólatra, que frequentemente voltava até a casa arrumando confusão, e por conta disso, ele e os seus irmãos também defendiam a casa, brigavam com seu pai, e por conta disso eles nunca se deram bem. Como a maioria das crianças que vivem em situação precária, principalmente naquela época, o Mauro entrou para o tráfico ainda durante a infância e usava o dinheiro que recebia para ajudar em casa. Desde pequeno, ele sempre soube se virar sozinho e costumava aplicar alguns golpes em seus irmãos. Tudo na lábia. Ele entrava de graça em festas, boates, ganhava jogos e por conta dessas sabotagens, segundo seu irmão, ainda quando era adolescente, ele foi apelidado de Sabotagem. Em 1993, quando a sua mãe faleceu, ele já estava namorando, ele tinha ali um relacionamento de algum tempo com uma moça chamada Dalva. A Dalva era seu amor de infância, ele a havia conhecido quando ela ainda era uma criança, mas depois ela acabou se mudando e eles não tiveram mais contato até os seus 18 anos, quando ele a reencontrou e então engataram ali num romance. Naquele mesmo ano, inclusive, nasceu seu primeiro filho, Wanderson, que depois foi conhecido como Sabotinha. Nas ruas, crescendo em um dos lugares mais violentos do Brasil, o Sabotagem teve algumas passagens pela FEBEM quando ainda era menor de idade, inclusive aos 15 anos ele teria apanhado de policiais que arrancaram todos os seus dentes superiores. Ele foi assaltante, gerente de tráfico e só largou a criminalidade quando seu irmão foi preso no Carandiru. Visitando o irmão na cadeia, ele começou a conhecer alguns outros presos que eram envolvidos com rap e aos poucos ele foi conhecendo o mundo da música, foi se interessando por compor músicas e era sempre encorajado por esses presos, pelos seus companheiros de criminalidade e pelo seu irmão que sempre acreditava no seu futuro como rapper. Naquela época ele fazia planos de que quando o irmão saísse, eles montariam então um grupo de rap. Porém, quando o irmão saiu do Carandiru, pouco tempo depois, ele foi assassinado com 13 tiros. E isso fez com que o Sabotagem desistisse um tempo da música, já que ele passou por momentos muito sombrios, virando inclusive usuário de crack e até morando na rua durante um tempo. Em seu livro, é dito que ele parou de usar drogas até por um milagre, porque certa vez ele colocou a sua droga embaixo de uma santa, dizendo que precisava largar o vício para cuidar da casa, de sua família, e no dia seguinte a sua droga estava derretida. A partir daí, ele não usou mais nada. Depois desse período, ele voltou a pensar na música, se dedicando 100% a compor as suas músicas e tendo como ídolos não só músicos de rap, mas também Chico Buarque, principalmente a música O Meu Guri, da qual ele sempre disse que se identificava bastante, Pixinguinha e Noel Rosa. Ele também se espelhava em rappers americanos e muitos outros da época. Então, entrando para o mundo do rap, ele amava compor e aos poucos ele foi conhecendo nomes muito famosos, se tornando amigo principalmente do Rappin' Hood, que o apresentou ao grupo RZO, Racionais, Sandrão e outros nomes do rap nacional. Inclusive, em um concurso de rap, ele teria se aproximado do Mano Brown, que se impressionou com os seus versos. Os dois já se conheciam de adolescência, porque os dois, na verdade, teriam inclusive namorado a mesma garota durante a adolescência,
mas não tinham muito contato, se tornando amigos, principalmente já nessa fase adulta. Aos poucos ele foi ganhando mais voz na música, com suas letras que falavam sobre tudo que ele já tinha vivido, sobre criminalidade, sobre as favelas do Brasil, desigualdade social, fome, amor e respeito. Ele começou então a abrir shows maiores e sendo cada vez mais conhecido no mundo do rap. Em 2000, ele lançou o seu primeiro disco, chamado Rap é Compromisso, pela gravadora Cosa Nostra. Essa gravadora, inclusive, pertencia a músicos bem conhecidos da época. Esse álbum, inclusive, vendeu quase 2 milhões de cópias. Após esse disco, ele foi sendo chamado para parcerias fora do mundo do rap, parcerias como, por exemplo, com a banda Charlie Brown Jr., participou bastante da MTV e passou também a seguir na carreira de ator e até diretor. Ele participou de 2 filmes bem famosos, o Carandiru e o filme O Invasor, da qual no set de filmagem ele ajudava também um diretor, mostrando exatamente como era a vivência, ajudando também na parte musical, sendo um membro muito importante para esses 2 filmes. Nessa época, o Sabotagem já tinha 2 filhos, o Wanderson, como eu disse, ficou conhecido como Sabotinha, e a Tamires, que também entrou para o mundo do rap. Ele se mudou com a família para o bairro Jardim da Saúde, dando condições melhores de vida, longe da criminalidade, e mesmo distante de drogas, de tráfico, ele acabou até se tornando um problema, digamos assim, para algumas pessoas que o consideravam perigoso, já que ele sabia demais. Em 2002, ele deu uma entrevista para a revista MTV, onde ele disse: "Moro na favela desde os 2 anos e dos 8 ao 19 andei no crime que nem um louco. Saí por causa de Deus, porque a polícia não me intimidava. Tapa na orelha só deixa a criança mais nervosa." Ali o Sabotagem estava vivendo a sua melhor fase, tendo parcerias muito importantes, sendo reconhecido Brasil afora e se tornando uma pessoa muito melhor para sua família e para o rap brasileiro. No dia 24 de janeiro de 2003, o Sabotagem levou sua mulher Dalva até o ponto de ônibus, e em seguida ele disse para ela que iria até o Fórum Social Mundial, que era um evento criado por movimentos sociais com o objetivo de elaborar alternativas para uma transformação social. Quando ele foi entrar no seu carro, então, ele foi abordado por um homem que atirou 4 vezes contra ele. 2 dos tiros atingiram a sua mandíbula e sua cabeça, e os outros 2 a sua coluna vertebral. Ele foi encontrado desacordado, ainda foi levado para o Hospital São Paulo, onde foi reanimado por 30 minutos, porém tudo era muito grave e ele acabou não resistindo, falecendo aos 29 anos. Na época, o seu filho Wanderson tinha apenas 10 anos e a Tamires tinha 8 anos, e eles ficaram sabendo da morte do pai pela TV. A mídia divulgou bastante o caso e muito se pedia por justiça, e se falava também sobre a morte precoce do Sabotagem, que havia morrido no auge da sua carreira. A motivação do crime não sabiam. Muitas pessoas até especulavam se tratar de envolvimento com tráfico ou algo relacionado a isso, mas a família e amigos sempre negou o caso, dizendo que há pelo menos 10 anos ele já não era mais envolvido com a criminalidade, já estava levando uma vida honesta e que poderia ser realmente porque ele sabia demais e, como eu disse, muita gente se incomodava por isso. O seu enterro aconteceu no dia 25 de janeiro de 2003. Teve a presença de muitos músicos, pessoas de sua família, amigos, mas a imprensa não foi liberada a cobrir o enterro, o velório. 7 anos após o crime, a polícia então prendeu Cirlei Menezes da Silva, conhecido como Derlei. Ele era um traficante que controlava a venda de drogas na favela da Paz, em Interlagos. Segundo o delegado Alvin Spínola, o Cirlei confessou que matou o Sabotagem porque ele era concorrência na venda das drogas, o que a família nunca aceitou, já que sabiam que ele não estava mais envolvido nisso. Depois, em seu julgamento, ele negou o caso, dizendo que ele não era o envolvido pelo crime e que tudo teria acontecido a mando do PCC. Porém, havia provas de que ele havia feito uma festa após a morte do Sabotagem, confirmando que ele era realmente o culpado. Então, no dia 13 de julho de 2010, o Cirlei foi condenado a 14 anos de prisão. Após a morte, foi lançado alguns álbuns póstumos e homenagens feitas por vários amigos e músicos que eram envolvidos com o Sabotagem, não só do rap brasileiro, mas de vários estilos musicais. E o Sabotagem ficou conhecido como maestro do canão. Sua história virou documentários, livros, músicas, e até hoje ele é conhecido como um dos nomes mais importantes para o rap brasileiro, servindo de inspiração para músicos de diversas idades em todo o país. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Deixa também uma sugestão de caso e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Lembrando que a gente tem vídeos novos toda quarta e todo domingo. Então é isso, gente.
Muito obrigada, valeu e tchau, tchau!